Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar no lindo capítulo 8 do Evangelho de João, um capítulo que fala claramente da divindade de Jesus e de seu poder de perdoar pecados. E começa justamente com a história da mulher surpreendida em adultério. Jesus voltou para o templo, onde ele costumava ensinar, e ali os líderes judaicos, os fariseus e escribas, trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Logo de cara, logo de início, já se percebe que é uma história forjada, é uma situação montada para colocar Jesus em uma armadilha. Se havia uma mulher surpreendida em adultério, onde estava o homem? Pela lei judaica, ambos deveriam ser punidos com apedrejamento, mas apenas a mulher foi trazida até Jesus. E então, eles achavam que iriam colocá-lo realmente numa armadilha, porque se Jesus passasse a mão na cabeça da pecadora, ele estaria ignorando a lei de Moisés. Mas se Jesus a condenasse ao apedrejamento, ele estaria indo contra o Império Romano, que nesse momento histórico não permitia que os povos dominados praticassem a pena de morte sem autorização. Então Jesus começa a escrever no pó da escadaria do templo. Provavelmente estava escrevendo ali os pecados ocultos daqueles homens hipócritas que queriam condenar a mulher, e então levanta os olhos, olha para eles e diz: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E diz o relato que ele volta a se inclinar, continua escrevendo e fica em silêncio. Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Então fica ali naquela cena apenas Jesus e a mulher pecadora. E então Jesus pergunta a ela: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui nós vemos em cena dois conceitos teológicos que são a justificação e a santificação. No primeiro momento, Jesus nos justifica, Jesus nos perdoa, Jesus acredita em nossa conta a sua justiça e cancela nossos pecados porque ele tem méritos para fazer isso. Ele não tem pecado e troca conosco nossa indignidade por sua dignidade, sua justiça, seus méritos. Mas em seguida vem a segunda parte: não peques mais. E aqui encontramos a santificação. Não basta ser perdoado, ser purificado do pecado e continuar na mesma vida, continuar em pecado, continuar em transgressão aberta à lei de Deus. A mulher precisava mudar de vida. E pelo poder de Cristo, ela poderia agora, daí para frente, ser uma pessoa fiel, uma pessoa digna, uma pessoa perdoada, justificada e no caminho da santificação. Jesus, depois dos versos 12 até o verso 20, afirma coisas importantes a respeito de si mesmo. Por exemplo, no verso 12 ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquela mulher que foi perdoada precisava seguir a Jesus para continuar vivendo na luz, assim como precisa seguir Jesus todo aquele que quer viver realmente uma vida de santificação, uma vida de santidade. Jesus é luz. Não precisamos andar nas trevas, não devemos andar nas trevas, devemos andar com Cristo, que é a luz. Ele diz mais: Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus está aqui apontando para a sua divindade, você percebe? Seria estranho e, na verdade, absurdo um simples ser humano dizer: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, ou então: Eu vim do Pai, o Pai testifica de mim e ele me enviou. E Jesus continua trabalhando aqui esse conceito e afirmando aos seus ouvintes, especialmente os líderes judaicos que estavam realmente ficando indignados com o que eles estavam entendendo muito bem, quando ele diz no verso 23: Eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Neste capítulo, Jesus afirma 3 vezes: Eu sou. A mesma expressão que lá em Êxodo foi utilizada para se referir ao Deus Criador, ao Deus que apareceu para Moisés. Ego eimi, no grego. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus está afirmando aqui claramente que ele é quem perdoa pecados. E de fato isso seria uma blasfêmia se um ser humano dissesse. Mas Jesus não era apenas um ser humano. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E o verso 32 é um dos versos mais significativos na Bíblia. Para mim, um verso muito importante.
que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Num tempo de relativismo, num tempo de pós-modernidade, em que as pessoas questionam as verdades, dizem que não existem mais verdades absolutas, a Bíblia é categórica, Jesus é categórico em dizer: a verdade existe, pode ser conhecida, e uma vez conhecida, ela liberta. Nós sabemos pela Bíblia, porque Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, essa verdade que tem que ser conhecida não é apenas um conceito, uma ideia, uma ideologia. Essa verdade é o próprio Jesus. E com pessoas, a gente não apenas lê a respeito delas, a gente não apenas conhece intelectualmente, as pessoas precisam ser conhecidas num nível de relacionamento. Se você quer conhecer a verdade e ser libertado por ela, e ela é Jesus, você precisa se relacionar com Jesus. Você precisa ler a Bíblia, orar, andar com Jesus, viver com Ele. Assim você conhecerá a verdade que realmente liberta. Todo que comete pecado é escravo do pecado, diz Jesus. Na verdade, quem anda sem Jesus erroneamente pensa que está livre, está escravizado pelo pecado. Liberdade só em Cristo. E Jesus diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Por quê? Porque Jesus é a verdade e ela liberta. Somente Jesus pode nos libertar, nos dar vida de liberdade, uma vida de plenitude. Os ouvintes de Jesus, os fariseus, eles insistem: "Mas nós somos filhos de Abraão, nosso pai é Abraão." E Jesus então diz: "Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão." Óbvio, porque Abraão cria na vinda do Messias. Abraão era uma pessoa que andava com Deus, era um amigo de Deus. E aqueles homens estavam manifestando um espírito bem diferente ao querer colocar Jesus em armadilhas, ao condenar Jesus e desejar matar o Filho de Deus. Nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. A impressão que dá é que eles queriam ainda alfinetar um pouco mais Jesus, porque fazem referência provavelmente ao nascimento um tanto estranho, digamos assim, de Jesus, não tendo pai, e Maria tendo aparecido grávida, né, naquela história do nascimento dele. E aqui eles foram muito ferinos ao dizer: "Não somos bastardos", como se Jesus tivesse sido. "Se Deus fosse de fato vosso Pai", diz Jesus, "certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou." No verso 43 e seguintes, ele é enfático ao dizer que vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, assim como aqueles homens estavam planejando matar Jesus, e jamais se firmou na verdade, como aqueles homens que não criam na verdade, de fato, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todo aquele que mente, todo aquele que usa esse recurso para se dar bem, para ir contra a verdade, manifesta a sua filiação diabólica. É filho do pai da mentira. Todo aquele que procura matar o irmão é filho do pai do homicídio. "Quem dentre vós me convence de pecado?", pergunta Jesus. Obviamente que ninguém, porque Jesus nasceu sem pecado, o único ser humano incontaminado. Depois da queda de Adão e Eva, foi o primeiro ser humano e único que nasceu sem natureza pecaminosa. Jesus, portanto, é o único que pode realmente acreditar sua justiça a nós pecadores, porque ele não tinha pecado. Ele se fez pecado por amor de nós. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, diz Jesus aqui no verso 47. Obviamente que quem diz pertencer a Deus será fiel à palavra de Deus, ouvirá a palavra de Deus. É estranho perceber que há pessoas que se dizem cristãs, mas que ignoram a autoridade da palavra de Deus e às vezes até a desprezam. Amar a Deus é obedecer à palavra desse Deus. Verso 51, "Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente." Sim, porque Jesus é o doador da vida. E se nós obedecemos a palavra dele e seguirmos as orientações da palavra dele, nós teremos vida eterna. Essa é a promessa de Deus. E o capítulo encerra com uma verdade tremendamente forte, quando Jesus diz que Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: "Ainda não tens 50 anos e viste Abraão?" Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou." Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqueles fariseus, aqueles líderes judaicos entenderam muito bem uma verdade que algumas pessoas aparentemente ignoram.
a verdade de que Jesus declarou de si mesmo ser divino. Ele é Deus, ao dizer, antes que Abraão existisse, o verbo grego aqui é genestai, quer dizer vir à existência. Abraão teve um começo, teve um princípio, ele nasceu e passou a existir no momento que nasceu. Antes que Abraão genestai existisse, eu sou, ego eimi, que quer dizer existente. Jesus não é como Abraão, não teve um princípio. Jesus é o que existe desde sempre, porque ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele criou todas as coisas, como diz João, portanto, Jesus é o criador de Abraão, é o criador de toda a espécie humana, é o criador do universo. E os judeus, ao pegarem pedras, estavam dizendo com isso que tinham entendido muito bem que se Jesus fosse apenas um ser humano, ele estaria blasfemando aqui neste momento. Mas como sabemos, Jesus, e João deixa isso muito claro, e a Bíblia deixa isso muito claro, Jesus é Deus. E, portanto, aquilo não foi uma blasfêmia, foi uma declaração de uma verdade muito importante. Portanto, esse capítulo mostra que Jesus é perdão, Jesus é luz, Jesus é verdade, é ressurreição, ou seja, Jesus é Deus. E a nossa única salvação, a nossa única solução consiste em correr para os braços desse Deus homem e pedir a Ele que mude nossa vida, que nos abençoe e nos proteja do tentador. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença desse Deus maravilhoso.